Pessoal, então agora a gente vai ver a última teoria atômica que a gente vê agora, é a teoria de Bohr. Bohr, ele aprimorou a teoria de Rutherford, que a gente viu na última aula, e ele fez isso estudando a emissão de luzes. Então, pessoal, ele falou que os elétrons eles têm órbitas circulares ao redor do átomo, e toda vez que um elétron recebe ou ele emite energia, ele pula ou volta de camadas eletrônicas. Então, no estado natural, que é o estado de menor energia, o elétron está sempre na mesma camada, então ele pode receber energia ou emitir energia. Um elétron o átomo ele sempre vai tentar ficar no nível de menor energia. Então, pessoal, nisso a gente conseguiu fazer um esquema de a estrutura da distribuição eletrônica. A gente nomeou as camadas eletrônicas de um átomo e viu quantos elétrons cabiam dentro dele. Então, cada nível eletrônico ele tem uma letra. A gente tem a K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada tem um subnível. S, P, D e F. Então, cada camada cabe uma quantidade de elétrons. Então, a camada K cabe 2, a camada L 8, a camada M 18, 32, 32, 18 e 8. Teoricamente, era para caber 2 vezes N ao quadrado elétrons, ou seja, camada 1, 2 vezes 1 ao quadrado, 2. Camada L, 2 vezes 2 ao quadrado, 8. E assim sucessivamente. Só que os átomos que a gente conhece hoje cabem aqui, ó, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. A gente não sabe se tem átomos que cabem mais do que isso, mas o que a gente tem hoje em dia é isso daqui. Essas 7 camadas e esse número de elétrons que cabe em cada camada. Então a gente acaba distribuindo em subníveis. Subnível S cabe 2 elétrons, subnível P 6, o subnível D 10 e o subnível F 14. Então, para a gente fazer a distribuição eletrônica de um átomo, a gente fez o diagrama de Pauling, que é o que? A gente vai sempre vir da camada de menor energia para de maior energia, fazendo a distribuição de acordo com o número atômico. Lembra que o número atômico é o número de prótons, e se o átomo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons? Então a gente vem contando aqui, ó. O número atômico do ferro é 26. Do 1s2, 2 elétrons, mais 2. A gente vai sempre contando o expoente aqui, ó. Esse expoente é o número de elétrons. Esse daqui é o subnível e esse daqui é a camada. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Já passou um pouquinho. Então, a gente, ó, vou fazer aqui para vocês verem, ó. Camada de menor nível, 1s2. Depois, 2s2. A gente já tem 4. 2p6. 10. 3s2. 12. 3p6. 18. 4s2. 20. Aí a próxima é 3d10. Só que a gente tem o que? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Vai faltar quantos elétrons? Faltam 6. Então, em vez de pôr 10, a gente coloca 6. Na camada 3D cabem 6 elétrons. Então, isso daqui é a distribuição eletrônica do ferro. Ele tem 26 elétrons. A gente vem sempre na diagonal. Aí quando a gente completar, não necessariamente precisa colocar os 10, a gente coloca 6. Aí, a partir dessa distribuição eletrônica, a gente vê qual que é a camada de maior energia dele, que no caso é o 4. Menor energia vai aumentando. Então, essa daqui é a camada de valência do ferro. A camada nível 4, subnível S e 2 elétrons na camada de valência. Entendeu? Então, lembra quando a gente tem um íon
quando a gente tem o íon positivo e o negativo, no caso um cátodo e um ânion. Então, quando ele é positivo, ele perde um elétron. Quando ele é negativo, ele ganha um elétron. Então, sempre quando a gente tiver um íon que perde um elétron, ele perde um elétron da camada de valência, ou seja, da camada mais energética. Então, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, então, ele vai ter um elétron na camada de valência. Agora, se ele ganha, ele vai ganhar na camada de valência também. Como ele tinha 2, agora vai para 3. Não, perdão, só cabe 2 na camada S. Então, o próximo elétron vai vir para cá. Só cabe 2 na S. Então, pessoal, distribuição eletrônica. Sempre a gente vem na diagonal. Na camada K, cabem 2 elétrons, um S2. Na camada L, 8. E assim sucessivamente. Então, um S2, 2 S2, 2 P6. 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Sempre respeitando essa quantidade de elétrons que cabe em cada camada. Então, sempre na diagonal a gente vem fazendo a distribuição eletrônica. Ficou alguma dúvida? Não. Sempre a última camada, no caso aqui a camada maior, que a gente tem 1, 2, 3 e 4, é a camada de valência. Isso daqui serve para quê? Sempre que a gente olhar uma tabela periódica, as linhas na horizontal são essas camadas aqui. Se a gente olhar, a gente vai ver que o ferro está na quarta linha. Então, isso daqui serve para a gente localizar o átomo na tabela periódica. A gente fazendo a distribuição eletrônica, a gente consegue localizar ele.